De todas as passagens da Bíblia que eu já tenho lido, essa é uma das palavras que mais tem me impactado. Es un pasaje muy fuerte, É uma passagem muito forte. pero yo creo que de aquí vamos a poder aprender varias cosas como hombres. Mas eu creio que aqui a gente vai poder aprender várias coisas como homens. Malaquías es el último libro escrito del Antiguo Testamento. E este livro de Malaquias é o último livro escrito do Antigo Testamento. Y la mayoría de estudiosos entienden que fue escrito en el periodo de Nehemías. E a maioria dos estudiosos, eles acreditam que esse livro ele foi escrito no período de Neemias. Entonces el pueblo, después de estar en el cautiverio en Babilonia, Então é bem possível que o povo ainda estava preso ou no cativeiro de Babilônia. después del cautiverio de Babilonia, Depois de estarem cativos em Babilônia. ellos vuelven a Jerusalén, Então eles voltam para Jerusalém. restauran el templo, Eles estavam na construção do templo. Estavam restaurando o templo. restauran la ciudad, el muro, Restaurando ali a cidade, o muro. y después E logo em seguida, del primer gobierno de Nehemías, e logo nesse primeiro governo de Neemias, él tiene que salir de la ciudad. então Neemias tem que sair da cidade. Y ahí dicen que hay un periodo Então ali eles entendem que existe um período más o menos de 10 años próximo ali de 10 anos o 20 años. ou 20 anos. En ese periodo, Então nesse período, la mayoría de comentaristas a maioria dos que comentam, ubican Zacarías. eles colocam ali a Zacarias, Perdón, Malaquías. Malaquias. Y el profeta Malaquías Então o profeta Malaquias, va a exhortar a los sacerdotes de aquella época, vai exortar aos sacerdotes daquela época, porque ellos estaban descuidando el servicio en el templo. porque eles estavam fazendo aquele serviço do templo de forma descuidada. Entonces, este mensaje es muy similar Então essa mensagem ela é muito próxima, muito similar al mensaje final de los capítulos de Nehemías. às mensagens finais dos capítulos de Neemias. Y el asunto es que, aunque estaba el templo Então o assunto, ainda que eles tivessem ali o templo, y aunque habían sacerdotes, e ainda que eles tinham os sacerdotes, Malaquías viene a denunciar Malaquias vem fazer uma denúncia contra el pecado de los sacerdotes. contra o pecado desses ¿Y sacerdotes. cuál es el pecado de los sacerdotes? Então qual é esse pecado desses sacerdotes? No era que ellos no estaban sirviendo, Não é que eles não estivessem fazendo o serviço, era la manera como ellos estaban sirviendo e a Dios. sim a maneira com a qual eles estavam servindo. Porque no era suficiente Porque não era simplesmente ou suficiente tener el templo, ter ali o templo, tener sacerdotes, ter o próprio sacerdote, tener sacrificios, ter o próprio sino sacrifício, era la manera como ellos estaban sirviendo a Dios. senão o que importava era a forma, a maneira com que eles serviam a Deus. Parece que Israel en esos días Então parece que Israel, nestes dias, entra en un periodo de enfriamiento, Israel se entra ou se coloca num período de esfriamento, de apatía espiritual. de alguma forma apática, espiritualmente falando. Y eso se refleja en el servicio que ellos dan a Dios. Então, essa apatia ou esse esfriamento se reflete no serviço que eles tinham a Deus. Tanto de los sacerdotes, Da mesma forma que os sacerdotes, el pueblo. também o povo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Então, o que isso tem a ver conosco? Hebreos nos dice Lá no livro de Hebreus nos fala que el Antiguo Testamento, que todo o Antigo Testamento, como todo el servicio que se ofrecía en el templo, como todo o serviço que se oferecia ali no templo, los sacrificios, todos os las sacrifícios, fiestas, as festas, son una sombra isso tudo é uma sombra de realidades espirituales. de realidades que são espirituais. Entonces, aquella manera Então, aquela forma, como aquela maneira, Dios había establecido que los sacerdotes le sirvieran en el templo, então aquela forma que Deus tinha estabelecido que os sacerdotes se comportassem, se estabelecessem ali no templo, de alguna manera representaba algo que iba a venir en el nuevo pacto, essa forma, esse gesto, esse modo, ele ia mostrar alguma coisa que estaria contida no novo pacto. en aquellos que serían llamados sacerdotes E também naqueles que seriam chamados de sacerdotes, en el nuevo pacto. também no novo pacto. Entonces, las exhortaciones Então todas essas exortações a los sacerdotes aos sacerdotes, pueden tener un cumplimiento essas exortações a estes sacerdotes também podem ter
podem ter um cumprimento a través de la luz que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento por Cristo. através dessa luz que nós temos no Novo Testamento e através de Cristo. Entonces vamos a leer verso por verso estos pasajes Então nós vamos ler verso por verso essas passagens y que el Señor pueda hablar a nuestros e corazones. que o Senhor fale aos nossos corações. Dice el verso 6. Nos diz o verso 6 de Malaquias 1. Traducción sea diferente, mejor traducción. Traducir você o que eu estou falando, entendeu? Prefere? Sim, quando seja muito diferente, né? Lo queres que leia? Aqui é a corrigida revisada. Sim, quando mude o este das frases. Então melhor ficar. Prefere ler aqui? Eu te le traduzco? Sim. Sim? Malaquias 1:6. Diz: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. E o filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Se, pois, eu sou seu pai, onde está a minha honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? E se eu sou o seu senhor, onde está o temor a mim? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: E diz Jeová dos exércitos a vocês: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. ó sacerdotes que menosprezais o meu nome. Esa es una de las primeras acusaciones del libro, Então, essa é uma das primeiras acusações que a gente vê aqui no livro de Malaquias. que Dios sentía que estos sacerdotes lo menospreciaban. Então, Deus sentia que estes sacerdotes o menosprezavam, Aunque ellos servían a Dios ainda que eles prestassem algum serviço y eran sacerdotes de Dios, e eram ali sacerdotes. Dios está contra ellos Deus vai contra eles, porque ellos no le están dando el valor suficiente porque eles não estão dando o devido valor a Dios, ao próprio Deus, a su nombre. ao seu nome. Porque ese templo Porque esse templo y esos e sacrificios todos os y sacrifícios todo eso que ellos e hacían todo o rito, toda a obra, tudo que eles faziam era para Dios, seria para Deus, para Jehová de los ejércitos. para Jeová dos exércitos. Y ellos, aunque servían, E eles, ainda que servissem, menospreciaban. eles faziam pouco caso, menosprezavam. Y él usa un ejemplo, Então ele vai usar um exemplo, dos ejemplos. 2 exemplos. La relación de un hijo con un padre Ele vai usar o exemplo da relação de um filho com o seu y pai la relación de un siervo con su señor. e a relação de um servo, de um empregado com o seu senhor. Entonces él dice que el hijo honra al padre. Então ele diz que um filho vai honrar ao seu pai. Normalmente en aquella cultura, Normalmente, nessa cultura, ou na cultura dos tempos de Malaquias, los hijos eran muy respetuosos con sus padres. os filhos eram respeitosos a seus pais. Cuando los padres hablaban, Quando seus pais falavam, los hijos obedecían. os filhos obedeciam. Cuando los padres mandaban, Quando os pais mandavam, los hijos obedecían. os filhos obedeciam. Hay una relación de respeto. Havia uma relação de respeito. Y de la misma manera, E da mesma forma, un señor, o Senhor, cuando tenía siervos, quando ele tinha ali os seus servos, ellos le obedecían, eles lhes obedeciam. mas también ellos tenían una actitud de honra hacia su señor. Mas eles também deveriam ter uma atitude de honrar ao seu Senhor. Parece ser Isso dá de parecer, parece ser, que el servicio de estos que o sacerdotes, serviço destes sacerdotes, la religión de estos a sacerdotes, religião que esses sacerdotes tinham, se volvió algo de costumbre. acabou se voltando ou se tornando algo como que de uma forma automática, costumaz, Una forma religiosa, uma forma meramente religiosa, donde ellos no honraban a Dios con lo que hacían. onde eles acabavam não honrando a Deus através das suas atitudes. No tenían respeto hacia Dios. Não prestavam pelas suas atitudes o devido respeito a Deus. Y lo peor de estos sacerdotes E o pior que a gente pode falar desses es sacerdotes que dice ahí é o que está dizendo o texto que ellos decían: e o que eles falavam. ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Em que nós menosprezamos o seu nome? O sea, ellos estaban pecando contra Dios, Eles estavam numa atitude de pecado contra Deus, de deshonra contra Dios, desonrando a Deus, y no se daban cuenta. e não percebiam, não se davam conta. Porque la ceguera, E qual o porquê dessa cegueira? la razón de la ceguera, Qual é a razão de estarem cegos? ellos eran insensibles, Eles não estavam sensíveis, ellos no se daban cuenta, eles não percebiam, ellos pecaban eles pecavam y tenían el corazón e endurecido. tinham um coração duro. Cuando Dios les dice: ustedes me están deshonrando, Quando Deus lhes afirma, vocês estão me desonrando, ¿en qué te estamos deshonrando? eles perguntam, em que nós
nós te desonramos. Y eso ya debe llamar la atención a nosotros. Então isso deve chamar a nossa atenção. Podemos tener actitudes hacia Dios Nós podemos também ter atitudes diante de Deus, donde pecamos contra Dios aonde nós erramos e pecamos y contra no Deus nos damos cuenta. e não percebemos, não nos damos conta. Especialmente esto tiene que ver Então, especialmente, isso tem a ver con todo el culto a Dios, com todo culto ou serviço a Deus, con todo el servicio que ofrecemos a Dios. com qualquer serviço que nós prestamos a Deus. Esto tiene que ver con sacerdocio. Isso são as obras de um sacerdote. Entonces el Señor le responde ahí en el verso 7. Então o Senhor vem respondê-los no versículo 7. Y Él dice las razones E ele vai começar a dizer as razões de su indignación. da sua indignação. Dice el verso: Então diz o verso 7. en que me ofrecéis sobre mi altar pan imundo. Vocês estão colocando sobre o meu altar um pão imundo. Y dijisteis: E ainda falam: ¿en qué te hemos deshonrado? em que eu tenho te desonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Me desonrais em pensar que a mesa de Jeová é desprezível. Especialmente el Señor habla del servicio que ellos tenían, Em especial, então, o Senhor está falando desse serviço que eles tinham de la mesa de los panes de la proposición. com respeito à mesa da proposição. En el lugar santo Dentro do lugar santo habían 3 muebles: haviam 3 mobiliários: el candelero, um candelabro, el altar del o incienso altar de incenso y la mesa de los panes. e a mesa dos pães. Era una mesa Era uma mesa, que tenía 12 panes. é uma mesa que tinha 12 pães. Y estos sacerdotes Então esses sacerdotes, tenían que hacer unos panes eles tinham que pegar e fazer pães con unos ingredientes. com determinados ingredientes. Pero ellos, en vez de hacer ese pan de la manera que Dios decía, Então, em vez deles fazer esse pão da forma correta com que Deus havia ordenado, ellos estaban colocando ahí un pan inmundo. eles acabavam colocando ali diante de Deus um pão imundo. Y ellos despreciaban esa mesa. Então eles estavam desprezando a mesa. Y ellos pensaban, dice el pasaje, Então a passagem diz que eles pensavam que esa mesa era despreciable. que essa mesa era uma mesa desprezível. Ellos no entendían el valor espiritual Eles não estavam entendendo o valor espiritual de su servicio. desse serviço. Entonces lo menospreciaban. Então eles menosprezavam esse serviço. Yo me imagino a los sacerdotes Então eu imagino esses sacerdotes cogiendo la masa pegando toda essa massa y diciendo: e dizendo: yo todos los días haciendo ese pan, eu todos os dias fazendo esse pão, y así con esa receta, e assim com essa mesma receita, cogiendo el pan pegando esse de pão manera deshonrosa, de maneira desonrosa, dándolo en la mesa. colocando ele ou jogando ele sobre essa mesa. Y ellos estaban solos ahí en el lugar santo. Então eles estavam ali sozinhos nesse lugar Y santo. nadie más veía, E ninguém os via. pero Dios sí veía. Pero Deus sim os via. Y veía que el corazón de ellos, E Deus via também os seus corações de deshonra, de desonra, de de menosprecio, menosprezo, de poco valor, de pouco valorar Aquela- aquela mesa. de aquel valor que Dios le había dado a esse trabajo. Então eles desprezavam o valor que Deus tinha para aquele trabalho. Ahora, hermanos, Então, irmãos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? o que isso tem a ver conosco? ¿Qué puede enseñarnos ese pasaje a nosotros? O que essa passagem pode nos ensinar? Eso podría tener muchas aplicaciones tipológicas. E isso pode ter muitas aplicações tipológicas. Muchas, hermanos. Muitas aplicações. Por un lado, De um lado, si el pan o los 12 panes se o pão ou os 12 pães eran como una ofrenda a Dios era como se fosse uma oferta a Deus, para que ese pan para que esse pão representara esas 12 tribus, que representavam ali as 12 el tribos, pueblo de Dios, o povo de Deus, como un pan. como um só pão. Y en el Nuevo Testamento se habla de ese lenguaje E no Novo Testamento se fala dessa linguagem para hablar del pueblo de Dios, para falar do povo de Deus, que es solo un pan, que é um só pão, la iglesia. a igreja. Y los sacerdotes Então os sacerdotes tenían que cuidar el pan. tinham a obrigação, o trabalho de cuidar desses pães. Entonces los sacerdotes del Nuevo Testamento Então os sacerdotes do Novo Testamento también tienen que cuidar en un sentido também têm no mesmo sentido
que cuidar ese pan, que cuidar do pão. que el pan se cumpla con los ingredientes, E que o pão seja feito segundo os que ingredientes. sea un pan sin levadura, Que seja um pão sem fermento. que sea un pan agradable a Que Dios. seja um pão agradável a Deus. Podríamos decir que en ese sentido, Então nós podemos dizer que neste sentido, esa mesa a mesa y ese pan e também o pão, puede representar eles vão representar nuestro servicio o nosso serviço como pueblo de Dios como povo de Deus, a Dios, ao próprio Deus, la iglesia, a igreja, la comunión de la iglesia, a comunhão da las igreja, relaciones de la iglesia, as relações da igreja, las a comunhão, reuniones de la iglesia, as reuniões da igreja, el servicio que ofrecemos a o Dios serviço que nós como oferecemos el a Deus, pueblo de Dios. como o próprio povo de Deus. Pero mire lo que sucedía con estos sacerdotes. Mas vejam vocês o que acontecia com esses Ellos en sacerdotes. su impiedad Eles, no seu pecado, ofrecían cualquier cosa. ofereciam qualquer coisa. Es el servicio o es un servicio Acabava sendo um serviço con menosprecio. com menosprezo. Vamos a hacer una aplicación ya al Nuevo Testamento. Vamos aqui fazer uma aplicação ao Novo Testamento. La comunión, A comunhão el pan. do pão. Y nosotros decimos, E nós dizemos, en el corazón. em nosso coração No nós se lo dizemos. decimos a nadie. Nós não vamos falar para ninguém, mas Pero pensamos no nosso coração. En nuestro corazón. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? Para que tanta igreja? ¿Para qué tantas reuniones? A referência é por que tanto nos reunirmos? Por que essa quantidade de reuniões? ¿Para qué oraciones? Para que orar tanto? ¿Para qué loor? Para que louvores? ¿Para qué palabra? Por que tanto leitura da palavra? Es ese corazón E isso acaba sendo o coração que menosprecia que vai menosprezar un pan que es santo, um pão que é santo, una comunión sagrada. a comunhão sagrada. Ahora recuerde que ellos estaban ahí, Agora vocês se lembrem que eles estavam ali, pero había un asunto de deshonra, mas junto com aquilo havia uma desonra, había un menosprecio, havia menosprezar, había una actitud que Dios no aprobaba de estos sacerdotes, uma atitude interior em que Deus não aprovava aqueles sacerdotes, que hacía que esa comunión o ese pan que fazia com que aquela comunhão ou aquele pão se volviera inmundo. se tornasse um pão imundo. Y ellos no veían. E eles não percebiam. ¿En qué hemos pecado? Decían ellos. E eles diziam para Deus, em que pecamos? Ahora hay un pasaje en el Nuevo Testamento, Agora temos uma passagem no Novo Testamento, ahí en 1 Corintios, em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, donde Pablo usa ese lenguaje onde Paulo vai usar essa linguagem para la vida de la iglesia. para falar da vida da igreja. 1 Corintios 5:8, Então, 1 Coríntios 5, versículo 8, donde Pablo usa la comunión de la iglesia onde Paulo vai usar a comunhão da igreja como un pan como um pão que no debería tener levadura. que não deveria ter fermento. Y mire lo que dice ese versículo. Vamos olhar o que vai dizer esse versículo. 1 Corintios 5:8. 1 Coríntios 5, 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ahora, el pan de los corintios Agora, esse pão dos coríntios estaba siendo inmundo. estava imundo. Era un pan que no agradaba a Dios. Era um pão que não era agradável a Deus. Entonces ellos tenían que sacar la levadura de ese pan. Então eles tinham que tirar o fermento desse pão. ¿Cuál sería la levadura? Qual seria então o fermento desse pão? Ahí en el contexto es el pecado. No próprio contexto, nos aponta que é o pecado. Y los corintios Então os irmãos em Corinto, venían a la iglesia eles se aproximavam da igreja, a eles vinham cantar, a cantar louvores, orar. a orar, cometiendo pecados graves. mas cometendo pecados muito graves. Entonces para Dios ese pan Então, para Deus, este pão, essa comunhão, estaba leudada, estava levedada, estava fermentada, pura. impura. Dios no podía recibir eso. Então Deus não recebia, Y los corintios no se importaban. e os coríntios não estavam se importando. Ellos pensaban que solo reunirse, Eles estavam pensando que o simples fato de se reunir, hacer memoria del Señor en la cena, fazendo ali memória do Senhor na ceia, cantar, cantando, orar, orando, por eso Dios los iba a recibir. eles acreditavam que Deus os receberia. Pero había contaminación. Mas havia no meio deles
contaminação, había levadura. havia fermento. Ahora, hermanos, Agora, meus irmãos, eso no es lo único que vemos en esta carta então isso, meus irmãos, não é o único que nós vemos nessa carta que podía contaminar la comunión. que poderia contaminar essa comunhão. Y eso nos sirve a nosotros Então isso nós vamos ver que la comunión de la iglesia, que a comunhão da igreja, como el pan y la mesa para los sacerdotes, como se formos comparar ali o pão e a própria mesa, a semelhança dos sacerdotes, para Dios era algo do ponto de vista de Deus, é algo que es honroso, onde Deus vê honra. que no podemos menospreciar. Nós não devemos menosprezar. No podemos menospreciar Não devemos menosprezar las cosas que son de Dios as coisas que são de y Deus, de la iglesia. as coisas da igreja. Miren los Corintios, Ali, com os irmãos em Coríntios, del capítulo 1 al capítulo do 4, capítulo 1 ao capítulo 4, cantidad de divisiones, há uma quantidade de divisões, problemas entre ellos. problema entre a igreja, Yo soy de tal, yo soy de tal. onde eles afirmam, eu sou desse aqui, outro diz, eu sou daquele. Y entonces ellos manchaban esa comunión Então eles estavam manchando essa comunhão por su inmadurez espiritual. com a sua imaturidade espiritual. Entonces serían los unos a los otros. Então eles se feriam uns aos outros. Entonces servían a Dios, Então eles serviam a Deus, pero el pan mas aquele pão y esa mesa que habla de la comunión e a mesa que está falando da comunhão estaba llena de problemas. estava cheia de problemas. Capítulo 5, Então no capítulo 5, lleno de pecado. eles estavam ali cheios de pecado. Capítulo 6, No capítulo 6, ellos tenían celos eles tinham ciúmes. y se iban a disputas aún delante de los jueces. Então eles estavam levando uns aos outros diante dos juízes. Capítulo 7, No capítulo 7, problemas de matrimonio, estão ali tratando de problemas entre matrimônio, divorcios, divórcios, separación separações entre los corintios. entre os próprios irmãos em Corinto. Capítulo 8 y 9, Ali no capítulo 8 e 9, problemas muitos problemas por asuntos de conciencia. com assuntos da Unos consciência. pensaban que comer era pecado, Uns estavam ali debatendo que comer isso era pecado, otros que no era pecado. outros já diziam que não era. Y serían los unos a los otros. Então eles se feriam uns aos outros. Usted puede pensar capítulo 11, Então nós podemos pensar no capítulo 11, la cena del Señor. vamos colocar ali a ceia do Senhor. Y ellos en la cena del Señor Então todos aqueles na ceia do Senhor, pecaban los unos a los otros pecando um contra os porque no outros, se esperaban. porque eles não estavam esperando. Unos se embriagaban antes de tomar la cena. Uns acabavam se embriagando ao tomar a ceia. ¿Usted puede imaginar eso? Vamos imaginar isso. Capítulo 12 al 14, Do capítulo 12 ao 14, desorden en las reuniones. uma grande desordem na reunião. Comenzaban a hablar en lenguas, Uns começavam a falar em línguas, no paraban de hablar, não paravam de falar, aunque no había interpretación, porque ali não havia interpretação. tomaban la reunión. Logo tomavam o lugar da reunião. La reunión se volvía medio caótica. Então aquela reunião, aquele ajuntamento se tornava uma confusão. Capítulo 15, Então no capítulo 15, traían falsas doctrinas. acabou-se chegando-se em falsas doutrinas. Usted va a ver que la iglesia de Corintio Então nós vamos ver que na igreja em Corinto eran cristianos eram cristãos que no tenían discernimiento que eles estavam sem discernimento de lo que es la comunión, do que seria a verdadeira comunhão, la santidad de esa a comunión, santidade da comunhão, el amor, la pureza o que era o amor e a pureza que na debería comunhão, caracterizar la comunión. que deveriam ali caracterizar a comunhão. Hermanos, a veces en nuestro corazón Então, às vezes, meus irmãos, no nosso coração, somos como esos sacerdotes. nós estamos como estes sacerdotes. Estamos en la iglesia, Estamos dentro da igreja pero a veces como por obligación. e, de alguma forma, como se fôssemos obrigados. Y hacemos las cosas E nós acabamos fazendo as coisas con menosprecio. com menosprezo. Ah, me toca llegar temprano. Ah, eu tenho que chegar mais cedo. Otra vez arreglar el salón. Ah, mas acaba que eu tenho que arrumar aqui o Otra vez salão. reunión de varones. Ah, uma reunião de varão a mais. ¿Cuánto irá a durar la palabra? Ah, mais palavra, Y palavra. otra vez el domingo a la reunión. Outra vez, mais um Y domingo. levantarme temprano. Vou ter que levantar cedo. Y ver ese hermano que a mí no me gusta. E eu vou acabar vendo ali aquele irmão que eu não gosto Y dele. comienzo a menospreciar. E eu vou ali no meu coração menosprezando. Y yo no hablo.
E acaba que eu não falo, pero en mi corazón mas o meu coração, hago lo que tengo que hacer no meu coração eu faço o que eu tenho que fazer sin honrar a Dios. sem honrar a Deus. ¿Se está entendiendo un poco el mensaje de Malaquías? Vocês estão entendendo esse paralelo da mensagem de Malaquias? Vamos a volver al verso 12 de Malaquías. Voltemos ao verso 12 de Malaquias. Perdón, el 7. Verso 7 de Malaquias. 1:7. Perdón, sí, 1:12. 1:12. Malaquias 1:12. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. Miren esas palabras. Olhem para essas palavras. Palabras tan fuertes, ¿no? Palavras fortes. Ellos despreciaban Eles desprezavam y hablaban en contra. e não tomavam conta. Hablaban en contra, Eles falavam contra essa mesa. que era santa. Uma mesa que era santa, eles estavam falando contra ela. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos. Então nós temos que ter muito cuidado La manera como nuestro corazón pela maneira pela qual o nosso coração, percibe las cosas que son de Dios. da forma que o nosso coração está percebendo as coisas de Deus. Porque no son los hermanos, no es la iglesia, Porque não são os irmãos, não é a igreja, es la casa de Dios. a casa de Deus. Y todo lo que yo haga E todo o que eu faça en medio de la no iglesia meio da igreja y la manera aún como veo a mis hermanos, e a maneira como eu vejo os meus irmãos, Dios lo toma de manera muy directa. Deus vai tomar isso de uma forma muito direta. El Señor le dijo a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Deus disse para Paulo: Paulo, por que você me persegue? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Paulo estava perseguindo era a igreja. Entonces cuando usted llega a la iglesia Mas então quando você chega na y igreja, dice então você diz en su corazón: no seu coração: qué iglesia tan despreciable, que igreja desprezível, qué hermano tan incómodo, que irmão cômodo, molesto, que irmão que me incomoda, esse irmão me incomoda, qué reunión tan fastidiosa. que reunião chata. Ese era el pecado de estos sacerdotes. Esse era o pecado dos sacerdotes. Ellos no amaban la casa de Dios. Eles não amavam a casa de Deus. Ellos no honraban a Dios en su servicio. Eles não estavam honrando a Deus no seu serviço. Ellos tenían un corazón Eles tinham um coração de menosprecio. de menosprezo. Eso es una advertencia para nosotros, ¿no? Então, isso é uma advertência para nós. Dice en el verso 8. Então, nos diz no verso 8, Lo primero, cómo menospreciaban la mesa. primeiramente, como eles desprezavam a mesa. Lo segundo, Em segundo, los animales que ellos estaban sacrificando. eles menosprezavam os animais que eles estavam sacrificando. Verso 8. Então, no verso 8, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele da tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Mire lo que dice ahora el Señor de estos sacerdotes. Então, observem o que diz o Senhor a esses sacerdotes. Ellos tenían la responsabilidad de examinar los animales para el sacrificio. A sua obrigação era que eles examinassem esses animais antes do sacrifício. Y la ley era muy clara. Então a lei era muito específica, Que ellos clara, tenían que ofrecer los primogénitos que se deveria primeiro ali oferecer-se os primogênitos. y tenían que ser perfectos. E esses animais tinham que ser perfeitos. No podían ser ciegos, Não podiam ser no cegos, podían ser cojos não podiam ser mancos. y no podían estar enfermos. E também esses animais não podiam estar doentes. Esos animales
Todos esses animais, representaban a Cristo esses animais representavam a Cristo y su sacrificio. e seu sacrifício. Pero no solo representaban a Cristo y a su sacrificio, Mas eles não só representavam a Cristo e o seu sacrifício, sino esos animales, mas também esses animais, a la luz de Romanos capítulo 12, observando a luz de Romanos 12, también nos representaban a nosotros. eles também vão representar a nós mesmos. Porque Pablo dice que nosotros mismos debemos ofrecernos como sacrificios vivos. Porque Paulo vai afirmar que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos. Entonces lo que traían estos sacerdotes, Então tudo aquilo que esses sacerdotes levavam, de alguna manera, de alguma forma, los estaba representando a ellos y lo que le ofrecían a Dios. então esses sacerdotes, quando eles apresentavam alguma coisa diante de Deus, era como se eles estivessem apresentando a si mesmos diante de Deus. Y Dios les dice: Então Deus vai dizer para eles: cuando ofrecéis el animal ciego, quando vocês me oferecem um animal cego, no es malo. não é mal, não é errado. El cojo, el enfermo, no es malo. Aquele que está manco, aquele que está doente, não é algo errado. Y él les da una comparación. Então Deus vai fazer essa comparação. Hagan eso con su príncipe, Façam isso com o príncipe de vocês. a ver si él lo va a aceptar. E vamos ver se ele vai, porventura, aceitar. Imagínense un judío ir ante el príncipe Imaginemos então um judeu se aproximando de seu príncipe. y decirle: oh príncipe, E ele vai dizer ali: ó príncipe, tengo un gran regalo para ti. eu tenho um tremendo presente, um grande presente para você. Este animal Este animal está ciego, está cego, está enfermo, está doente, pero quiero dártelo con todo mi corazón. mas eu vou te dar ele com todo o meu ¿Qué coração. hubiera hecho un príncipe en aquellos días? O que será que esse príncipe vai falar para ele naquele dia? Usted piense Vamos pensar. que usted le va a dar un regalo a su esposa. Você vai dar um presente para sua esposa. Te va a regalar un celular, amor. Você vai dar ali um telefone para sua esposa. No sirve la cámara, A câmera não presta. la pantalla está dañada A tela também não funciona. y no da para hacer llamadas, Também fazer ligação de jeito nenhum. pero te amo mucho. Mas ele vai dizer: eu te amo muito. ¿Su esposa aceptaría ese celular? A sua esposa vai aceitar esse telefone? Bueno, hermanos, Então, meus irmãos, esto era lo que ellos hacían con Dios. isso era o que aqueles sacerdotes estavam fazendo a Ofrecían lo Deus. dañado, Oferecendo aquilo que estava estragado, lo vil, aquilo que estava rompido, lo defectuoso. aquilo que estava com defeito. Ellos retribuían el amor de Dios Eles acabavam retribuindo o amor de Deus con ofrendas com uma oferta que mostraban un corazón que acabava mostrando um coração distante, longe, um menospreciable. coração menosprezável. Hermanos, Então, meus irmãos, ahora eso qué tiene que ver con nosotros. agora a gente vai tocar no ponto que se refere a nós. ¿Qué ofrecemos nosotros a Dios? O que nós oferecemos a Deus? Cuando servimos a Dios, Quando servimos a Deus? ¿qué le damos a Dios? O que nós damos a Deus? ¿Le damos lo mejor Nós vamos dar a Deus o melhor o lo peor? ou o pior? ¿Le damos el mayor tiempo Nós vamos dar a Deus o maior tempo o lo poco que nos sobra? ou o pouco tempo que nos sobra? ¿Le damos lo bueno Nós vamos dar aquilo que é bom a o le Deus damos lo malo? ou vamos dar aquilo que é mal? Hermano, ¿cuántas aplicaciones puede tener esto a nuestra vida? Meus irmãos, quantas aplicações isso podem ser colocadas sobre isso, sobre Hoy as nossas vidas. existe una falsa idea entre los cristianos E hoje existe uma falsa ideia entre os que cristãos podemos servir a Dios de cualquier manera. de que eles podem servir a Deus de qualquer forma. Si quiero, Se eu quero, voy a las reuniones. vou à reunião. Si no quiero, Se eu não quero, no voy. não vou à Si reunião. quiero, Se eu quero, oro. eu vou orar. Si no quiero, Se eu não quero, no oro. não oro. Si quiero, Se eu quero, enseño la palabra a mi hijo. eu vou ensinar a palavra do meu Si filho. no quiero, Se eu não o quero, si me sobra, se me sobrar, después de gastar mucho tiempo depois de eu gastar bastante tempo, en mi trabajo, en mi entretenimiento, depois que eu gastar todo o tempo de trabalho, de lazer, en mis deportes, nos meus en esportes, aquellas cosas que amo, em todas aquelas coisas que eu amo, dejo las sobras para Dios. então eu vou deixar as sobras para Deus. Dejo lo que queda ahí.
eu vou deixar aquilo que sobra. No importa que sea lo feo, Não importa que seja no feio, importa lo que sea lo dañado. não importa que seja aquilo que esteja estragado. Hermanos, Meus irmãos, ¿qué dirían nuestros jefes o que falariam para nós os nossos chefes? si nosotros les sirviéramos a ellos como les servimos a Dios? O que falariam os nossos chefes se nós servíssemos a eles da forma que nós servimos a Deus? A veces servimos más E às vezes nós servimos mais el mundo, o mundo, nuestros intereses, os nossos próprios interesses, y a Dios e a Deus lo cojo, servimos pouco. lo ciego, O cego, lo o defectuoso. defeituoso, Y pensamos que Dios e nós pensamos que Deus ha de recibir eso. receberia isso. Hermanos, hay hombres Meus irmãos, há homens en Colombia, lá na Colômbia, van 2 horas eles vão 2 horas al gimnasio à o ginástica, a à jugar academia, fútbol, ou vão jogar um futebol, o cualquier cosa, ou qualquer tipo de entretenimento. y no tienen una hora E eles não têm 1 hora en el sequer día durante o seu dia para orar para orar y para leer la palabra. ou para ler a Bíblia. Le dan a Dios Eles acabam dando a Deus una miseria de sus vidas. aquilo que, de alguma forma, seria como que uma miséria de suas vidas. Ah, yo voy el domingo, hermano. Ah, eu já vou no domingo. ¿Para qué más? Para que ir mais na igreja? Y menospreciamos. E menosprezamos. ¿Y será que Dios tiene que recibir ese tipo de cosas de E nosotros? será que Deus tem que receber esse tipo de coisa? Una vez yo tuve una experiencia. Uma vez eu tive uma experiência Me regalaron una billetera. e me presentearam com uma carteira. Cuando yo la vi, Então, quando eu vi essa carteira, no me gustó. não gostei dela. Entonces la cogí y la guardé por allá. Eu acabei pegando essa carteira e coloquei ela num lugar qualquer. Y después una vez nos estaba visitando un hermano Então, em determinado momento, eu estava visitando um irmão. y el hermano me dijo, ah, yo quisiera comprar una cartera. Então, ele vai dizer que queria comprar uma carteira. Entonces yo fui y cogí la cartera, Então, ele foi ali, que pegou para aquela mí no era carteira, importante, que para ele não era importante, que no me gustaba, que eu acabava não gostando que no dela. le vi ningún valor, Ele não via nela nenhum valor. y se la regalé. Então, eu a presenteei. Él la cogió, Ele pegou essa carteira. se quedó mirándola Então, ele ficou olhando para ela. y me dijo, hermano, E ele disse: irmão, no, gracias. eu te agradeço, não precisa. Me la devolvió. Então, ele devolveu a carteira. Yo por dentro dije, Então, por dentro de mim, qué hermano tan irrespetuoso. que irmão sem respeito. Y mire el asunto, hermanos. Então, vamos olhar esse assunto. A veces nosotros damos Então, às vezes, nós damos cosas que ni valoramos. coisas que não damos valor. Y para Dios. E isso para Deus. Yo un día estaba en una ciudad. Então, um dia eu estava em uma cidade, Solo es un ejemplo, apenas um exemplo, pero es como para que usted me entienda. mas para que vocês compreendam. Los hermanos se me acercaron y me preguntaron, Então, os irmãos se aproximaram de mim e me perguntaram: hermano, estamos buscando un micrófono para una cámara. irmãos, vamos buscar um microfone e uma câmera. No, un micrófono para ligar a la cámara. Um microfone para ligar na ¿El câmera. hermano conoce alguno? Então, o irmão conhece algum? Yo le dije, conozco, tenemos uno muy bueno. Então eu disse: nós temos um muito bom. Hermano, ¿y cómo se llama? ¿Cuánto vale? Então, meu irmão, como se chama e quanto vale? Era para las reuniones de la iglesia, Então isso era para reunião da igreja. para grabar el mensaje. Era para gravar as mensagens. Le dije, el micrófono es tal Então eu disse: o microfone é esse y vale tanto. e vale tanto. En reales, Em reais. valía como 3.000 reales. Em reais valia como que 3.000 reais. Y el hermano apenas le dije, Então o irmão apenas me disse. apenas yo le dije, Então eu apenas lhe disse. él miró así, Então ele olhou com grandes olhos. demasiado, Muito caro. muy caro. Muito Para caro. la predicación, Isso para pregação? muy caro. Muito caro. Y se fue. E foi embora. Yo lo llamé, hermano, Então eu lhe chamei: irmão, ¿cuánto vale su celular? meu irmão, quanto vale seu telefone? Para usted no es tan caro. Para você, ele não é tão caro.
Yo no sé si usted me entiende. Eu não sei se vocês estão me compreendendo. Para Dios, Para Deus, muy caro. muito caro. Cuando es para nosotros, Quando é para nós mesmos, vamos para reunión de oración, un ejemplo. então vou dar um exemplo. Vamos para a reunião de oração. ¿A qué horas? Que hora é a reunião de A las oração? 8 de la noche. 8 horas da noite. Muy caro, Muito caro. muy caro. Muito caro. Para Dios, Para Deus, muy caro. muito caro. Un partido de fútbol. Então vamos para um jogo de futebol. ¿A qué horas? Que hora é o jogo? A las 10. Às 10. ¿Y hasta qué horas? E até que horas? 12, 1 de la mañana. Então vai até a meia-noite, 1 hora da manhã. Vamos, 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 vamos. vamos. Nós vamos. Mire esto. Então vamos olhar. Hermano, ¿usted quiere servir a Dios? Irmãos, vocês querem servir a Deus? Sí. Sim. Le digo, hermano, Então eu lhe digo, irmão, tenemos una escuela. nós temos uma escola. Estudiamos lunes y martes Então nós estudamos de segunda e terça, de 8 a 10 de la noche. das 8 às 10 da noite. Que se prepare y sirva bien a Dios. Então, nos preparando para servir a Deus. ¿De qué horas? Que horas? 8 a 10. Das 8 às 10. Muy caro. Muito caro. Hermano, Meu irmão, ¿cuánto tiempo usted le dedicó meu irmão, quanto tempo você se dedicou a su profesión à sua profissão para ser profesional? para ser um profissional? Yo solo quiero hacer comparaciones, hermanos, Então, eu estou trazendo aqui comparações, porque a veces porque às vezes nos acostumbramos nós acabamos nos a acostumando un servicio barato, com um serviço barato, sin compromiso, sem compromisso, sin dedicación, sem dedicação, sin sacrificio. sem sacrifício. Antes, hermanos, Antes, meus irmãos, los cristianos todos os cristãos, daban su vida por eles Cristo. entregavam as suas vidas por Cristo. Ahora los cristianos E agora, meus irmãos, os cristãos, no pueden apagar el televisor. eles não dão conta nem de desligar a televisão. Es increíble Isso é incrível. la falta A falta de compromiso, compromisso, de dedicación dedicação que vemos en nuestros días. que nós estamos vendo nos nossos Yo dias. quisiera preguntarle, Então eu queria perguntar para vocês, ¿qué está dándole usted a Dios? o que vocês estão dando a Deus? ¿Qué están O sacrificando? que vocês estão sacrificando? ¿Qué está recibiendo Dios de parte de O ustedes? que Deus está recebendo da parte de vocês? Lo cojo, Aquilo que é manco, lo manco, lo ciego, lo aquilo que está menospreciado. cego, defeituoso. Hermanos, usted podría pensar que esto no tiene una aplicación en el Nuevo Testamento. Então, meus irmãos, vocês podem às vezes pensar que isso não vai ter uma aplicação no Novo Testamento. Solo voy a dar un ejemplo. Então eu só vou dar um exemplo. Una pareja Um casal decide traer una ofrenda a Dios. Um casal vai acordar no seu coração, trazer uma oferta a Deus. Y ellos dicen, Então eles dizem, queremos que todo el mundo piense que somos muy espirituales. nós queremos que todo mundo vejam e pensem que somos espirituais, Pero vamos a dar solo una parte. mas nós vamos reter parte e entregar a outra parte. Y ellos pensaban que Dios no estaba viendo. Então eles pensavam que Deus não estava olhando. Para resumirle la historia, Então, para resumir a história, cuando ellos trajeron su ofrenda, naquele momento em que eles trouxeram ou depositaram a sua oferta, Dios los mató. Deus lhes matou, Porque Dios no podía recibir esa ofrenda. porque Deus não podia receber aquela oferta. ¿Usted ha leído la historia de Ananías y de Zafira? Então, vocês já leram essa história de Ananias e Safira? Hermanos, Meus irmãos, aunque físicamente, ainda que fisicamente, tal vez nosotros no experimentemos eso, talvez nós não cheguemos a experimentar isso, sí en muchos lugares mas sim, em muitos lugares, uno tiene un sentimiento acaba tendo um sentimento de muerte, de morte, olor a muerte, acaba tendo um cheiro de morte, porque nosotros, porque nós, en nuestro servicio a Dios, no nosso serviço a Deus, no somos, não somos, ni hacemos, nem fazemos, ni nos dedicamos não nos dedicamos de la manera da maneira que deberíamos hacerlo. que deveríamos fazer.
Hace poco escuchaba un predicador, el hermano Alex Montoya. Há pouco tempo eu escutei um irmão compartilhando, Alex Montor. Él decía algo muy gracioso, Então ele dizia algo muito gracioso. porque había uno de los hermanos de la iglesia que tenía que predicar Então tinha ali um dos irmãos daquela igreja que deveria compartilhar. y lo llamó para él. Então lhe chamou a ele. Hermano Alex, no puedo ir a la reunión Então ele ligou para o irmão Alex. Irmão Alex, você poderia vir até a reunião? porque yo no puedo ir porque estoy enfermo Porque vou precisar que você venha, porque eu não vou poder ir, eu estou doente. y no puedo predicar hoy. E eu não posso compartilhar a palavra hoje. Y el hermano le preguntó, ¿qué tiene? Então o irmão Alex perguntou para ele, o que você tem? No, tengo una gripa. Então ele disse, eu estou gripado. Y él le dice, ¿puede caminar? Então ele disse, você pode caminhar? ¿Puede hablar? Você pode falar? Yo creo que sí. Eu acredito que sim. Entonces le dice el hermano, entonces vaya Então esse irmão Alex lhe disse, você vai y predica. e compartilha. Y si algo se muere, Então se algo acontece, muere predicando. se alguma coisa acontecer com você, que você morra compartilhando. Qué bendición morir predicando. E que bênção você morrer pregando a palavra de Deus. Pero nosotros Mas nós nos duele una uña, não movemos uma unha. o alguien nos mira mal, Ou então alguém olha de uma forma má para nós. o se nos pone en la balanza cualquier cosa Ou então ele vai colocar como que se fosse uma balança qualquer. y nosotros hacemos a un lado Então nós nos apartamos ou nos colocamos de lado al Señor a Deus, ao Senhor. y ponemos cualquier otra cosa. Colocamos qualquer outra coisa. Qué pecado grave el de esos sacerdotes, ¿no, mis hermanos? Então, quão grave o pecado destes sacerdotes, meus irmãos. Que servían a Dios. Eles serviam a Deus. Y servían a Dios, E serviam, estavam trabalhando. pero sus ofrendas, en vez de ser agradables, Mas, ao contrário, as suas ofertas, em vez de serem agradáveis, eran como un agravio, era como que um agravo, como una ofensa. uma ofensa. Como que usted le trae algo a alguien Como se você estivesse trazendo alguma coisa para alguém que en vez de querer agradarlo, que, ao invés de agradá-lo, lo está ofendiendo. lhe estaria ofendendo. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? E que coisa séria, meus Yo irmãos. leo este pasaje y a mí me impacta mucho. Quando eu leio essa passagem, eu fico muito impactado. Además dice en el verso 13, E ademais, no versículo 13 está dizendo: además habéis dicho, e ainda vocês dizem, oh, qué fastidio es esto, ó, que fastidioso é isso, y me despreciáis. e vocês me desprezam. Mire el corazón de estos sacerdotes. Olhem o coração destes sacerdotes. Despreciaban al Señor Eles desprezavam ao Senhor. y encontraban que las cosas del Señor eran fastidiosas para E él. eles consideravam que as coisas do Senhor, as coisas de Deus, eram fastidiosas, cansativas E saem- para eles. ¿Qué era lo peor de este servicio? E o pior deste serviço, Es que al aceptar ese tipo de ofrendas, que ao aceitar esse tipo de oferta, esto estaba siendo una influencia para el pueblo. isso acabava influenciando o povo. Porque entonces las personas Porque então todas as pessoas, veían que los sacerdotes aceptaban cualquier cosa. eles percebiam que os sacerdotes estavam aceitando qualquer coisa. Entonces dice ahí el verso 14. Então, vai dizer-nos no verso 14: Entonces la gente se acostumbró a prometer, o povo se acostumou a prometer pero a sacrificar lo dañado. e ao mesmo tempo a sacrificar aquilo que era danoso, defeituoso, porque los sacerdotes lo permitían. porque os sacerdotes permitiam. Dice el verso 14. Então vai dizer o verso 14: pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Ahora esto es más delicado, hermanos. Então, meus irmãos, a parte mais delicada, La influencia que tienen los sacerdotes. esses sacerdotes estavam influenciando, Y en una reunión de este carácter, e nessa reunião, nesse caráter de hombres, de homens, es inevitable pensar
que não deveriam ter duas formas de pensar. No, es inevitable pensar. Então, nesse caráter, é inevitável que se pense. La influencia que nosotros tenemos A influência que nós vamos desenvolver sobre la iglesia, sobre toda a igreja, sobre nuestras familias, sobre as nossas próprias sobre famílias, los jóvenes. sobre os jovens. Piense Então pensem, en un hermano vamos pensar num irmão que sirve que serve de cualquier manera en la iglesia. que serve de forma relaxada na igreja. Piense, Pensem, yo voy a dar ejemplos. vou dar exemplos. Gracias al Señor es la primera vez que vengo, no conozco ninguna particularidad. Graças ao Senhor, é a primeira vez que eu venho, então eu não conheço particularmente nenhum irmão. Entonces tengo libertad. Então eu vou ter liberdade. Hermano, Meus irmãos, queremos que nos ayuden en algo. eu quero que vocês me ajudem em algo. Sea en la alabanza, Seja nos louvores, diácono, seja como os en diáconos, la predicación. seja na pregação da palavra. Y él viene Então vem y él ofrece e vai oferecer un servicio um serviço de cualquier manera. de uma forma qualquer. Llega tarde, Vai chegar fora do horário, es irrespetuoso, não vai ser respeitoso, maltrata a los hermanos vai ser mal educado. y hace su servicio Então esse serviço de cualquier manera. vai fazendo de qualquer forma. Y nosotros le decimos, Então nós dizemos, amén, amém, aleluya. aleluia. Y permitimos E nós vamos permitir que él ofrezca cualquier que ele vai cosa. oferecer qualquer coisa. ¿Qué sucede? O que acaba acontecendo? El pueblo se acostumbra O povo vai se acostumar a servir de cualquier manera. a servir de qualquer forma. Hace poco yo tuve la conversación Há pouco tempo eu tive uma conversa con un hermano. com um irmão Él sirve que presta serviço en la alabanza. nos louvores. Entonces el hermano Então eu disse ao irmão que venía, que estava vindo, solo venía que ele só vinha cuando tenía que servir. quando ele tinha que servir. Cuando no tenía que servir, Quando ele não tinha que servir, no venía. não vinha. Hizo eso 2 veces. E isso uma ou duas vezes. Entonces yo lo llamé. Então eu chamei à parte Mi hermano, e lhe disse: meu irmão, aquí no estamos buscando estrellas nós aqui não estamos buscando ni estrelas, celebridades. não estamos buscando celebridades. Necesitamos hermanos. Então, Necesitamos hermanos nós precisamos de irmãos que para que sirvan, que sirvam, estén en la reunión de oración, que estejam na reunião de oração, que estén en el estudio de la que palabra, estejam no estudo da palavra, que ensayen en los ensayos que estejam presentes nos y ensaios, así no toquen, e caso não estejam tocando, estén en la reunión. que eles estejam presentes na reunião. Me parece exagerado, hermano. Isso vai parecer algo exagerado, Bueno, hermano, mas meus irmãos, ¿te parece muy exagerado? parece para vocês muito exagerado? Para mí no. Para mim, não parece. Es el servicio de cualquier buen cristiano. Isso é um serviço de qualquer bom cristão. Me parece exagerado. Não me parece exagerado. Entonces yo le dije, Então eu lhe disse: si no cambia, se você não mudar, si no se endereza, se você não se interessar, no va a poder seguir sirviendo. você não vai poder continuar servindo. Adivinen qué sucedió. Imaginem ou adivinhem o que aconteceu. Él prefirió Ele acabou optando, preferindo cambiar de iglesia sair da igreja, ir para outra igreja, que cambiar su vida. do que mudar a sua forma de servir a Deus. Ahora, si nosotros permitimos E ao contrário, se nós permitimos ese tipo de servicio esse tipo de serviço, que es mal ejemplo, que acaba sendo um mau exemplo, los otros van a ver os outros irmãos verão y van a aprender. e vão aprender. Ahora, Então, meus irmãos, una familia, uma família, si usted como hombre se você, como homem, no se interesa en las reuniones, não se interessa pelas no reuniões, se interesa en servir a Dios, não se interessa em servir a y Deus, cuando lo hace de cualquier manera, e quando você o faz de qualquer forma, ¿qué mensaje qual é a mensagem que usted le está dando a su esposa que você está dando para sua esposa y a sus hijos? e para seus filhos, Para los otros hombres, para os demais homens, para los jóvenes. para os jovens. Eso estaba pasando con los sacerdotes. E isso estava acontecendo com os sacerdotes. Ellos llevaban al pueblo a pecar Eles estavam levando o povo de Deus ao pecado, porque permitía porque eles estavam permitindo que la gente prometiera
que as pessoas prometessem y no e cumplían. acabassem não cumprindo. Prometían dar lo mejor a Dios Prometiam dar o melhor a Deus y terminaban dándolo dañado. e terminavam dando aquilo que tinha defeito. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? Que coisa séria, meus irmãos. A veces nosotros no nos damos cuenta, E às vezes nós não percebemos, pero Dios sí lo ve. mas Deus sim o vê. Y nos llama E Deus nos chama a tener un servicio a termos um serviço honroso que honre, que nos lleve a dar lo mejor de que nos nosotros. leve a dar o melhor de nós. Un hermano decía, Um irmão dizia: Dios no espera Deus não espera lo que nos sobra. o que nos sobra. No le interesa. Não interessa a Deus o que nos sobra. No lo va a recibir. Deus não vai receber. Dios espera todo de nosotros. Deus espera tudo de nós. Mire cómo lo dijo Jesús. Então olhem o que disse Jesus. El que no deja Aquele que não deixa a padre, ao seu pai, a a madre, sua mãe, a a hijos, seus filhos, aún su propia vida, ou mesmo a sua própria vida, por mí, por mim, no es digno de mí. não é digno de mim. Esas son palabras del Señor Jesús. Estas são palavras do próprio Senhor O Jesus. sea, Él desea Ou seja, Ele deseja que yo me entregue enteramente. que eu me entregue a Ele inteiramente. No tengo que dejar de trabajar, ni tengo que dejar a la familia. Eu não vou ter que deixar de trabalhar ou deixar a minha própria família. Pero si yo me entrego enteramente, Mas se eu me entrego de forma aún integral, mi familia, ainda a minha família, aún mi trabajo, ainda o meu trabalho, aún coma o no coma, ainda que eu coma ou que eu não lo coma, voy a hacer todo para la gloria de Él. eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Vamos a ir terminando Então nós já vamos terminando, leyendo los primeros versículos del capítulo 2. lendo os 2 primeiros versículos do capítulo 2. Los primeros, no los dos, sino los primeros. Os primeiros capítulos do versículo 2. Dice, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Agora, pois, ó sacerdotes, para vocês é este mandamento: se não ouvis e se não decidis no seu coração dar glória a meu nome, disse Jeová dos exércitos, enviarei maldição sobre vocês e irei maldiçoar vossas bênçãos. E a Deixa eu ler de cá no português. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvires e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei o esterco sobre o vosso rosto e o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Tá bom. Entonces mire lo que dice Dios a estos sacerdotes. Então observem o que diz Deus a estes sacerdotes: Si no oyeres. se vocês não ouvirem. Pensemos que hasta este momento Então nós vamos pensar que até aquele momento ellos eran ignorantes. eles estavam como que ignorantes. Ellos no sabían. Eles não sabiam. Ellos hacían eso porque tal vez lo veían normal. Então eles estavam como que agindo de uma forma normal, sem perceber. Tal vez los líderes entre los sacerdotes Então talvez ali os líderes dos sacerdotes, no habían enseñado a los nuevos sacerdotes cómo servir a Dios. talvez aqueles sacerdotes mais velhos não tivessem ensinado aos novos sacerdotes. Pensemos que ellos no conocían la ley Vamos pensar que eles não conhecessem a lei y que en un sentido e que em algum sentido eran ignorantes. eles eram como que ignorantes. Pero en este punto Mas aqui nesse ponto ya no, já não, ya eran conscientes. já estavam como que conscientes. Ya sabían por el profeta Eles já haviam sido avisados por Malaquias que estaban pecando contra Dios. que eles estavam cometendo pecado contra Deus. Ahora entonces el Señor les dice, Então o Senhor lhes diz: si no oyeres se vocês não ouvirem y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. e se vocês não decidirem no seu coração dar glória ao meu nome, O sea que
el Señor esperaba que estos hombres, Ou seja, o Senhor esperava que estes homens, al oír la palabra, naquele momento que eles ouvissem a palavra, tomaran una decisión en su corazón, eles tomassem uma decisão no seu coração, respondieran en su corazón, que eles respondessem em seu coração, servir a Dios. servir a Deus. Eso es lo que Dios espera. Isso é o que Deus espera. Si yo me he dado cuenta Se eu percebo por la palabra pela própria palavra, que no estoy sirviendo a Dios de la manera que debo servirle, se eu percebo pela palavra que eu não estou servindo a Deus da forma que deveria, que he sido irrespetuoso, que eu não tenho sido respeitoso, que he sido perezoso, que eu tenho sido preguiçoso, que he sido negligente, que eu tenho sido negligente, que he deshonrado al Señor que eu estou desonrando ao Senhor con mi vida y mi servicio. com a minha própria vida e com o meu serviço. Ahora debo decidir en mi corazón Agora eu devo decidir no meu darle coração gloria al Señor, dar glória a Deus, la gloria que Él merece, dar a Ele a glória que Ele la merece, gloria en su servicio. a glória em seu Si serviço. voy a lavar los baños de la iglesia, Se eu vou ter que limpar os banheiros da si igreja, voy a predicar, ou se eu vou compartilhar a voy a palavra, servir en la alabanza, ou se eu vou servir com os o cânticos, voy a predicar el evangelio, ou se eu vou evangelizar, o si voy a visitar una familia, se eu vou fazer visitas, sea lo que sea, seja o que yo seja, lo voy a hacer de todo corazón, eu vou fazer de todo o meu coração, todo mi amor, de todo o meu con amor, todas mis fuerzas, com todas as minhas forças, para su gloria. para a sua glória. Esa es la propuesta Essa é a proposta que Dios espera que Deus espera de nuestro corazón. de nosso coração. Ahora hay una advertencia. Existe una advertencia. Então existe uma advertência Aquellos que no tomen esa posición. àqueles que não tomam esta posição. Si ellos no daban gloria a Dios, Se eles não davam glória a Deus, dice ahí então nos diz aqui que Él iba a traer maldición que Deus trairia até eles maldições sobre sus bendiciones. sobre as suas bendições. ¿Cuáles serían las bendiciones de ellos? Então quais seriam as bênçãos deles? Volver a la tierra, Voltar à sua própria terra, volver al templo, voltar ao templo, ser sacerdotes, ser sacerdote sus no templo, esposas, suas próprias sus esposas, familias, toda a sua família, sus tierras. suas terras, Dios estaba possessões. bendiciéndoles. Então Deus estava os abençoando, Pero Él dice, mas Deus disse: si ustedes no prestan a mi atención a mi palabra, se vocês não prestarem atenção à minha palavra, yo voy a tener que llamar mi atención sobre ustedes eu vou ter que chamar a atenção a vocês de otra manera. de uma outra forma. Esas bendiciones Isso que vocês consideram bênçãos se van a volver maldiciones. se voltarão ou se tornarão maldições. Hermanos, yo una vez estaba en una ciudad Meus irmãos, eu estava numa cidade, y estábamos compartiendo este versículo. então eu estava compartilhando esse versículo. Y después se me acercó un hermano Então se aproximou de mim um irmão y él me dijo, e ele me disse: hermano, meu irmão, yo vivía eu vivia en una iglesia muy preciosa numa igreja muito preciosa y mis hijas eran pequeñas e as minhas filhas eram pequenas. y ellas crecieron ahí en la iglesia. Então elas cresceram ali dentro desta igreja. Pero a mí, Mas a mim, decía el papá de esta familia, decía el padre de esta familia, e eu era o pai dessa família, a mí no me gustaban las reuniones. a mim eu não gostava dessas reuniões. Y cuando los hermanos hacían un campamento, Então quando esses irmãos faziam algum tipo de acampamento, yo nunca iba. eu não me aproximava, eu não ia. Yo tenía una relación muy cercana con mi familia que no era creyente. Eu tinha uma proximidade muito grande com a minha família que não era crente. Entonces en la época de campamentos, Então nas épocas dos acampamentos, das conferências, yo me iba de vacaciones con mi familia. eu acabava saindo de férias com a minha família. Si había un cumpleaños en mi familia, Se havia algum aniversário na minha própria família, yo dejaba de ir a la reunión eu não ia nas reuniões. y me iba para donde mi familia. E eu ia para o lado da minha família. Yo menospreciaba mucho Eu menosprezava muito a la iglesia. a igreja. Ni servía, no me involucraba ni servía en nada. Eu acabava não me envolvendo e não me comprometendo com o serviço da igreja. Eso poco a poco E isso, aos poucos, me fue enfriando. acabou me esfriando. Después tuve que, por cosas de trabajo, salir de la ciudad. Então,
logo depois, por questões de trabalho, eu tive que sair da cidade. y llegué a otra iglesia. E me aproximei de uma outra igreja. Esta iglesia ya no tenía una buena enseñanza E essa igreja já não tinha uma boa aplicação ou ensino da palavra. y los hermanos E aqueles irmãos, vivían un cristianismo muy superficial. acabavam vivendo um cristianismo superficial. Mis hijas Então as minhas filhas comenzaron a alejarse começaram a se distanciar. y por la influencia de familiares E então, pela influência de familiares, conocieron la droga. elas acabaram conhecendo as drogas. Una quedó embarazada Uma acabou ficando grávida y la otra terminó viviendo en la calle. e a outra acabou por viver na rua. Y él dijo, Señor, Então ele disse: Senhor, ¿por qué están cayendo todas estas maldiciones sobre nosotros? por que é que estão vindo até nós todas essas maldições? Y él dice Então ele vai falar que cuando escuchó este mensaje, que quando ele ouviu esta mensagem, esse versículo, entendió ele entendeu que él había deshonrado que ele havia desonrado al Señor ao próprio Senhor por muchos años. por muitos anos. Y en ese momento Então, neste momento, se daba cuenta ele se deu conta que él trajo maldición que ele trouxe maldição para su familia. para a sua família. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? Então, meus irmãos, que coisa séria. Y a veces Dios usa eso Às vezes, então, Deus vai usar isso para llamar nuestra atención. para chamar a nossa atenção. Gracias al Señor. Então, graças ao Senhor, Ese día que se compartió ese mensaje, nesse dia em que esse homem ouviu essa mensagem, él dijo, yo todavía tengo mi esposa, então ele disse que até com a sua esposa, tengo unas nietas ele tem netas y tengo todavía personas bajo mi responsabilidad. e ainda tem algumas pessoas sobre a minha Él responsabilidade. dijo, hermano, de hoy en adelante. Então, meu irmão, eu vou te ensinar algo. No, él dijo, mi hermano, de Então, hoy meu en irmão, de adelante hoje em diante, yo voy a cambiar. eu vou mudar. Voy a tomar en serio a Dios. Voy a tomar en serio a Dios. Eu vou passar a considerar as coisas de Deus de forma séria. Y ahora Então, agora, es una de las familias é uma das famílias más comprometidas en esa iglesia. mais comprometidas nesta O igreja. sea, Dios a veces tiene que zarandearnos Ou seja, Deus às vezes tem que sacudir para que nosotros despertemos. para que nós nos despertemos. El que no despierta con la voz, Então, aquele que não se desperta, que não acorda com a voz do Senhor, a veces despierta con la disciplina. às vezes vai acordar com a disciplina. Mas no deberíamos esperar la disciplina. Enquanto nós devemos esperar a disciplina, No deberíamos. não deveríamos esperar então a disciplina. El último versículo, O último versículo, que me parece tal vez de los más fuertes. talvez seja o dos mais fortes. Porque si usted siente Porque se você sente que yo he sido fuerte que eu fui forte hasta este punto, até esse ponto, usted no va a ver este versículo. se eu não fosse ler esse versículo, Mire lo que dice. vamos ver o que esse versículo diz. No solo dice que él iba a dañar la sementera, Não somente diz que Deus danificaria ou amaldiçoaria a semente, sino dice que él echaría sobre el rostro de estos sacerdotes mas diz que também Deus jogaria sobre o rosto desses sacerdotes el estiércol de los animales. o esterco ou as fezes de animais. O sea que Dios quedaba tan indignado con estos sacerdotes, Deus estava tão indignado com esses sacerdotes, con ese sacrificio, com esse sacrifício, que él iba a coger el estiércol de esos que ele animales. ia pegar as fezes desses animais. Hermanos, cuando usted estudia los sacrificios, Meus irmãos, quando você estuda os el sacrifícios, sacerdote tenía que recoger el estiércol de los animales era obrigação do sacerdote recolher ali as fezes dos animais. y sacarlo fuera del templo y de la ciudad. E o sacerdote, ao pegar aquelas fezes, ele deveria tirar para fora do templo e da cidade. Y quemar eso afuera. E ele deveria tocar fogo, queimar isso Porque- fora da cidade. Eran los desechos, lo inmundo de los animales. Era aquilo que era imundo nos animais. Mas el Señor les dice Mas então o Senhor lhes disse, que si ellos no se arrepienten, caso eles não se arrependessem, Él iba a coger ese estiércol Deus pegaria aquele esterco y lo iba a lanzar sobre el rostro de ellos. e lançaria sobre os seus rostos.
Eso era una deshonra Isso era uma vergonha, uma desonra para los sacerdotes. para os próprios O sacerdotes. sea, era tanta la indignación Era muita indignação de Dios con estos hombres da parte de Deus para com esses homens, que si ellos no se arrepentían, para caso eles não se arrependessem. no solo les iba a lanzar eso sobre los rostros de ellos. Não somente Deus lançaria isso sobre os seus rostos. Mire lo que dice al final del verso. Vejam o que diz o final do verso. Y seréis arrojados juntamente con él. E vocês serão jogados juntamente com ele. O sea, así como el estiércol tenía que ser sacado de la ciudad, Assim como as fezes deveriam ser jogadas fora da cidade, estos sacerdotes iban a ser sacados de la ciudad esses sacerdotes também seriam tirados fora da cidade y quemados con el e estiércol. queimados com as fezes. Eso es lo que dicen las parábolas del Señor Jesús. Olhem o que diz as parábolas do Senhor Jesus. Que aquellos que me dicen Señor, Señor, Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, serán lanzados afuera, serão lançados fora, donde hay un lugar que arde, onde há um lugar de tormento, de fuego. um lugar de fogo. Hermanos, Dios toma en serio nuestro servicio. Meus irmãos, Deus toma em sério o nosso serviço. Dios toma en serio nuestra consagración. Deus toma em sério, com seriedade, a nossa La consagração, manera como nosotros a nos damos forma, a Él. a maneira em que nós nos damos a Ele. Y aquellos que no lo hacen, Então, aqueles que não o fazem, de la honra, con la honra não fazem com honra y con la gloria e com a glória que el Señor merece, que o Senhor merece, en algún momento van a ser sacados de ese em servicio. algum momento eles vão ser tirados fora. Este pasaje Então, essa passagem es muy fuerte, ¿no, hermanos? é muito forte. Una vez mi mamá tuvo un sueño. Una vez mi mamá tuvo un sueño Uma vez a minha mãe me contou um sonho que tuvo conmigo. que ela teve comigo. Yo no conocía este pasaje E eu não conhecia essa passagem. y era recién convertido E eu havia recentemente me convertido. y había tomado mi fe E então eu tomei a minha fé de una manera muy irresponsable. de uma maneira muito Yo irresponsável. era como uno de estos sacerdotes Eu era como um destes sacerdotes. y mi mamá me veía Então minha mãe me via que yo llegaba a la reunión que eu chegava até uma reunião con la cara llena de estiércol, com a cara cheia de fezes oliendo a estiércol. e fedendo a fezes. Yo no entendí qué significaba el sueño, Naquele momento eu não entendia aquele sonho da minha mãe, pero hoy entiendo. mas hoje eu entendo. Ahora, hermanos, Agora, meus irmãos, ¿será que nosotros somos será que nós somos aquellos sacerdotes aqueles sacerdotes que traen gloria y honra a Dios? que estão trazendo honra e glória a Deus? ¿O somos esos sacerdotes Ou somos aqueles sacerdotes que huelen a estiércol que de animal? estão fedendo a fezes? ¿Cómo es nuestro servicio a Dios? Como está o nosso serviço a Deus? Una cosa yo he visto, Uma coisa eu vi, meus irmãos, cuando los hombres de la iglesia quando os homens da igreja, toman en serio eles tomam com seriedade a Cristo, a Cristo, el Evangelio o y Evangelho, el servicio a o Dios, serviço a Deus, esas iglesias, estas igrejas, esas familias estas y famílias las nuevas generaciones e as novas gerações son una cosa maravillosa, hermano. se tornam uma coisa maravilhosa. Que Dios pueda de nos usarnos Que Deus possa usar-nos para su gloria. para a sua glória. Y si hay algo en nuestras vidas, E se tem alguma coisa nas nossas vidas, en nuestro servicio a Dios, no nosso serviço a Deus, que la palabra nos ha hablado, que a palavra tem nos falado, que el Señor nos permita arrepentimiento que o Senhor nos permita arrependimento, y tomar en serio tomar com seriedade las advertencias. essa advertência. Ahora alguien podría decir, Então agora alguém poderia dizer: hermano, pero eso es del Antiguo Testamento. meu irmão, isso aí está aí no Antigo Testamento. Yo podría decir, E eu poderia dizer: hermano, si eso que eran símbolos, meus irmãos, aquilo que era um símbolo, Dios lo tomaba con tanta seriedad, Deus o tomou com tanta seriedade. ¿qué sucederá O que vai acontecer con aquellos com aqueles que pisotean, que pisam
y menosprecian menosprezam el supremo sacrificio, o supremo sacrifício, el sacrificio de Cristo. o sacrifício de Cristo Jesus. ¿Será que Cristo murió? ¿Será que Cristo murió Será que Cristo morreu para que nosotros para que nós le ofrezcamos un servicio lhe ofereçamos um serviço que no vale la pena? que não vale a pena? Que el Señor Que o Senhor toque nuestros corazones. toque nos nossos corações, Podamos realmente ser sacrificios vivos para que sejamos verdadeiros sacrifícios vivos y agradables e agradáveis por medio de Jesucristo. por meio de Jesus Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos orar, meus irmãos. Padre, te damos gracias Pai, nós te damos graças